Curiosidades surpreendentes que você não sabia. Você sabia que existem fatos sobre o mundo, os animais, a ciência e até sobre o próprio corpo humano que são tão estranhos e incríveis que parecem mentira? Pois é, hoje você vai conhecer curiosidades que podem explodir sua mente e com certeza deixar seus amigos impressionados. Então já se prepare, porque algumas dessas informações vão te fazer pensar. Como é possível eu nunca ter ouvido falar disso antes? 1. A Terra não é completamente redonda. Muita gente acredita que o nosso planeta é uma esfera perfeita, mas na verdade ele é um pouco achatado nos polos. Esse formato é chamado de geóide. Isso acontece por causa da força centrífuga causada pela rotação da Terra. Então, se você imaginava uma bolinha perfeita, pode esquecer. Nosso planeta é meio gordinho na linha do Equador. 2. Polvos têm 3 corações. E não é só isso. 2 deles bombeiam sangue para as brânquias. E apenas um envia sangue para o resto do corpo. E o detalhe mais curioso: quando o polvo nada, o coração principal para de bater. Talvez por isso eles prefiram rastejar em vez de nadar longas distâncias. 3. As bananas são frutos, mas também são bagas. Muita gente não sabe, mas na classificação botânica, a banana é considerada uma baga. O engraçado é que o morango, que todo mundo acha que é uma baga, não é. A natureza adora brincar com a lógica da gente. 4. Você já foi mais alto do que é agora. Durante o dia, nossa coluna vertebral sofre compressão por causa da gravidade. E à noite, enquanto dormimos, ela se descomprime. Isso faz com que a gente seja até 2 centímetros mais alto ao acordar do que ao final do dia. 5. Existe uma ilha habitada só por coelhos. No Japão, existe a ilha de Okunoshima, conhecida como Ilha dos Coelhos. Lá vivem centenas desses animais soltos, interagindo com turistas. O lugar é um verdadeiro paraíso para quem ama fofura. 6. Tubarões são mais antigos que árvores. Pode parecer mentira, mas os tubarões existem há mais de 400 milhões de anos, enquanto as árvores só começaram a aparecer há cerca de 350 milhões de anos. Ou seja, esses predadores já nadavam nos oceanos antes mesmo de existirem florestas na Terra. 7. O mel nunca estraga. Potes de mel encontrados em tumbas egípcias com milhares de anos ainda estavam bons para consumo. Isso porque o mel tem propriedades antibacterianas e baixa umidade, o que impede o crescimento de micro-organismos. 8. Seu estômago se regenera a cada 3 dias. Se não fosse assim, os ácidos estomacais destruiriam o próprio órgão. É como se o corpo trocasse o revestimento do estômago para se proteger de si mesmo. Incrível, né? 9. O coração humano bate mais de 3 bilhões de vezes em uma vida. Se você viver cerca de 80 anos, seu coração terá batido em média 3 bilhões de vezes. E tudo isso sem parar, sem descanso, é como se fosse a máquina mais resistente do planeta. 10. Existe uma pedra que cresce. Na Romênia, existem as chamadas trovantes, pedras que parecem crescer depois da chuva. Elas absorvem água, expandem e chegam até a aumentar de tamanho. Não são seres vivos, mas parecem. 11. Seu corpo tem ouro. Isso mesmo, o corpo humano tem pequenas quantidades de ouro no sangue, cerca de 0,2 miligramas. Se fosse possível extrair, não daria nem para fazer uma aliança, mas é curioso pensar que carregamos ouro dentro de nós. 12. O barulho do estômago tem nome. Sabe aquele som que seu estômago faz quando você está com fome? Ele se chama borborigmo. É o resultado do movimento dos gases e líquidos dentro do sistema digestivo. 13. O cérebro não sente dor. Pode acreditar, o cérebro não possui receptores de dor. Por isso, cirurgias cerebrais podem ser feitas em pacientes acordados. Mas calma, a cabeça e o crânio têm muitos nervos, então não tente nada maluco. 14. Os flamingos não são naturalmente cor-de-rosa. Na verdade, eles nascem brancos ou cinzas. A cor rosa vem dos pigmentos presentes nos camarões e algas que eles comem. Ou seja, sem a dieta certa, não teriam aquele visual famoso. 15. Existe um lugar no planeta onde chove peixe. Na cidade de Ioro, em Honduras, acontece o fenômeno chamado chuva de peixes.
Pelo menos uma vez por ano, após fortes tempestades, centenas de peixes aparecem caindo do céu. Cientistas acreditam que eles são sugados por redemoinhos d'água e depois despejados na cidade. 16. O corpo humano brilha no escuro. Pode parecer coisa de ficção científica, mas é real. Nós emitimos uma pequena quantidade de luz, chamada bioluminescência. Só que é tão fraca que nossos olhos não conseguem enxergar. 17. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. Os astrônomos estimam que existam cerca de 1 sextilhão de estrelas. É um número tão grande que nem cabe na nossa imaginação. Comparado a isso, os desertos e praias do planeta parecem pouca coisa. 18. O sangue dos caranguejos ferradura é azul. Isso acontece porque, em vez de ferro como nós, eles usam cobre para transportar oxigênio. Esse sangue é tão valioso para a ciência que cada litro pode custar milhares de dólares. 19. Os olhos humanos conseguem distinguir cerca de 10 milhões de cores. Nossa visão é uma das mais complexas do reino animal. E ainda assim, alguns animais, como as borboletas, conseguem enxergar muito mais cores que nós. 20. Existe um cemitério de navios no deserto. No Cazaquistão, no deserto de Aral, há navios enferrujados encalhados na areia. Eles ficaram para trás quando o mar de Aral secou. Uma cena que parece saída de um filme pós-apocalíptico. 21. Pinguins dão presentes de casamento. Quando um pinguim macho quer conquistar uma fêmea, ele procura a pedra mais bonita que consegue encontrar e oferece como presente. Se ela aceitar, é como se fosse uma proposta de casamento. 22. A Antártica já foi uma floresta tropical. Há milhões de anos, esse continente gelado já teve árvores, lagos e até dinossauros. As provas estão nos fósseis encontrados por cientistas. 23. A língua humana é única como uma impressão digital. Não existem duas línguas iguais no mundo. Assim como as digitais, sua língua pode te identificar de forma única. 24. Existe uma biblioteca dentro de uma caverna. No Nepal, há uma caverna chamada Mustang Caves que guarda milhares de manuscritos antigos. É um verdadeiro tesouro histórico escondido nas montanhas. 25. O corpo humano tem mais bactérias do que células. Pode parecer assustador, mas a quantidade de bactérias no nosso corpo é maior do que o número de células humanas. Felizmente, a maioria delas é essencial para a nossa saúde. 26. Um raio pode ser mais quente que o Sol. A temperatura de um raio pode chegar a 30 mil graus Celsius, 5 vezes mais quente que a superfície solar. Da próxima vez que você vir uma tempestade, vai lembrar disso. 27. Existe um lago rosa. Na Austrália, o lago Hillier é completamente rosa. A cor vem de algas microscópicas e bactérias que vivem nele. Parece coisa de outro planeta. 28. Os gatos têm mais ossos que os humanos. Enquanto nós temos 206 ossos, os gatos têm cerca de 230. Isso explica por que eles são tão flexíveis e conseguem se enfiar em lugares impossíveis. 29. O espaço tem cheiro. Astronautas relatam que, ao voltarem de caminhadas espaciais, suas roupas têm um cheiro que lembra metal queimado ou churrasco. Estranho, mas real. 30. Abelhas podem reconhecer rostos humanos. Pesquisadores descobriram que as abelhas são capazes de identificar e memorizar rostos, assim como nós fazemos. Incrível para um inseto tão pequeno. Conclusão. Essas foram apenas algumas das curiosidades mais incríveis do mundo. Elas mostram que a natureza, o corpo humano, os animais e até o próprio universo são cheios de segredos e mistérios fascinantes. E aí, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Conta nos comentários. Obrigado e continuem curiosos!